Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez para louvarmos o nome de Jesus. Hoje é ceia do Senhor, momento tão especial na vida da igreja. Desde manhã estamos preparando os nossos corações para isso, na reflexão que fizemos. Tivemos, após a EBD, nós tivemos uma assembleia, nossa última assembleia ordinária do ano, e foi muito bom, prestação de contas da igreja de 4 meses, e louvado seja Deus, tudo deu certo. Quero aqui agradecer a todos aqueles que contribuíram, colaboraram, tesoureiros, conselho fiscal, secretaria e a todos, a diretoria da igreja. E hoje nós estamos aqui nesse culto ao Senhor para pensarmos sobre a ceia do Senhor, esse momento tão especial na vida da igreja. Para isso eu vou pedir você que abra o texto sagrado na carta aos Coríntios. Todo mundo já sabe qual é o texto? Sim? Qual é o texto? Errou. É 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do 14. Nós não vamos ler aquele texto tradicional, não é? Que normalmente é o que a gente lê. Mas eu queria ler um outro texto. Segundo a carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 5, verso 14 e verso 15. E nós vamos ler esse texto para então podermos fazer aqui a nossa reflexão. O texto sagrado vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, preste atenção, porque julgamos assim, que um morreu por todos, porquanto todos morreram. A pessoa de Jesus, na pessoa dele isso aconteceu. Ele morreu por todos aqui, é todos no sentido que a obra redentora tem poder para salvar a todos os homens, mas nós sabemos que são muitos e não todos, embora possa salvar a todos na abrangência do poder da redenção. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, sentados mesmos, vamos curvar as nossas cabeças e orar. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite e, em primeiro lugar, somos gratos pela obra redentora, pela graça salvadora, pelo sangue derramado a favor de todos, em poder de muitos que o Senhor chamou na sua graça soberana. Amado Deus, pelo corpo de Cristo, teu Filho, que foi entregue e moído em nosso lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas feridas, tua palavra diz que fomos sarados. Nessa noite, lemos a tua palavra, do constrangimento desse amor, desta obra que aconteceu para nos redimir e nos trazer de volta ao Pai. E agora, como diz o texto sagrado, para vivermos para Ele, para a glória dEle, para o louvor do Seu nome. Fala ao coração da tua igreja nessa noite, não apenas daqueles que estão aqui, mas daqueles que estão ouvindo a transmissão desse culto em algum lugar. Que a sua graça, que o seu favor, que a sua salvação alcance esse povo. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Diga amém. Esse texto é um texto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, diferente da primeira. Ele faz uma defesa do seu ministério e pontua algumas coisas. E aqui ele está falando daquilo que Cristo fez e como é que nós devemos viver enquanto crentes, chamados a responder. É esse o tema dessa noite, chamados a responder a esta redenção maravilhosa que o Senhor nos deu. Normalmente nós falamos na ceia, eu costumo falar daquilo que o Senhor fez, apontando para o cálice, para o pão, e falando da obra, de como ela foi realizada, o que ela representa. Normalmente nós caminhamos nessa linha, mas hoje eu queria fazer um pouco diferente, por isso eu trouxe esse texto maravilhoso, onde o texto nos aponta o amor de Cristo e que nos constrange, o autor vai dizer. Depois ele vai dizer que esta morte
ela trouxe vida, ela trouxe graça, e devemos viver para Ele, não para nós mesmos, né? E por fim, lá no final, porque Ele morreu e ressuscitou, e por isso nós vivemos para a glória do Seu nome. Então eu queria nessa noite, junto com você, antes de irmos à ceia do Senhor, pensar naquilo que nós devemos fazer em resposta à redenção, em resposta a esse amor manifesto, em resposta a essa mesa que representa a morte, a ressurreição, o sacrifício de Jesus Cristo, o seu sangue derramado para nos comprar, o seu corpo moído no nosso lugar. Em resposta a isso, o que nós fazemos? Como nós compreendemos? Como nós agimos? Então, nessa noite, meus irmãos, eu queria ler alguns outros textos, e ele vai ser exposto aí à medida que eu falo, trazer algumas citações de homens na história que tiveram uma iluminação no sentido de mostrar e pontuar com frases assim claras a respeito desta obra maravilhosa, e por fim nós aprendermos como devemos colocar a nossa vida em resposta ao que o Senhor fez por nós. O primeiro ponto é reconhecer a graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, vai dizer assim: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Efésios 2, 8, vai dizer que pela graça nós somos salvos. O reconhecimento dessa graça. Nós precisamos responder a Deus e ao plano redentor com ações, com gestos, com uma vida nova. E a primeira coisa que precisamos entender é que esta graça que nos veio, foi para nos salvar, foi um dom de Deus, não vem de nós, não é mérito humano. O sacrifício de Jesus revela a graça de Deus, não podemos merecer a salvação, é um dom gratuito de Deus. E eu preciso pensar sobre isso, entender sobre isso, que eu não mereço, ninguém merece ser salvo. Nascemos condenados e Deus, em sua graça, decidiu salvar. E nós precisamos ter essa compreensão, senão parece que você é especial e você tem algum mérito em ter sido salvo por Jesus. E eu quero te dizer, não foi. Foi graça divina, segundo, que lhe alcançou. Você não merecia, eu não merecia, ninguém aqui merecia essa salvação. O sacrifício de Cristo, né, é uma graça de Deus por nós, nós não merecíamos, é um dom. Por isso o texto vai dizer, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quando nós pensarmos na ceia do Senhor, nós precisamos pensar nisso. Meu Deus, eu não merecia. Isso nos constrange, o texto que lemos vai dizer, porque o amor de Deus nos constrange. A igreja, a vida e a caminhada cristã precisa ser constrangedora nesse sentido. O que é alguém ser constrangido? É falar, poxa vida, é constrangido para coisas boas e constrangidas para coisa ruim, muitas vezes por um comportamento inadequado, mas estamos falando aqui de um constrangimento bom, de um constrangimento que nos tirou do lamaçal do pecado, da eternidade sendo queimados nas trevas. Ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. E o texto que lemos diz que isso deve nos constranger. Você não pode ficar acomodado e achar que você é merecedor de coisa alguma da parte de Deus, porque não é. Mas você deve ser constrangido e falar, meu Deus, eu não merecia nada de que tenho, nada do que sou, nem para onde vou na eternidade ao lado do Senhor, mas o Senhor fez isso, me amou de tal maneira. Isso é ser constrangido e te levar a reconhecer esta graça salvadora e te levar a servir a Deus com alegria e se dedicar a Ele. Um comentarista vai dizer assim sobre o dom da graça: a graça de Deus é o princípio e o fundamento da nossa salvação. É o princípio e o fundamento da nossa salvação. A graça de Deus é o princípio e o fundamento da nossa salvação. E nós temos que viver agradecidos a Deus, constrangidos, dizer, Deus, muito obrigado.
porque eu não merecia, é dom do Senhor. Amém? Quando nós não pensamos assim, nós vamos nos inflando. E há na história, inclusive relatos bíblicos, que um povo que Deus escolheu, decidiu salvar, colocou a sua lei no coração daquele povo, usou de misericórdia, se inflaram de tal forma que já parecia, depois de algum tempo, que eles eram os únicos merecedores e que eles eram melhores do que na verdade eram. Isso trouxe desgraça, ruína. Nós lemos de manhã que muitos caíram no deserto, o apóstolo Paulo vai narrar no livro aos Coríntios, que muitos ficaram porque não entenderam que aquilo ali era a graça de Deus se manifestando, e decidiram, na primeira carta Paulo vai dizer isso, e decidiram tomar o seu próprio caminho, porque deixaram o seu coração, a vaidade entrar, o orgulho entrar, e nascer o momento da gente se quebrantar e dizer, meu Deus do céu, isso é um privilégio, quem sou eu para estar aqui? Aqui não estão não é como uma lista de convidados de uma festa de alguém muito famoso, onde os nomes são colocados, onde normalmente o sobrenome faz relação àquela lista para estar nela, a conta bancária, não, nós precisamos nos constranger e entender que aqui estamos, não é por mérito, é pela graça, porque Cristo foi enviado para morrer por nós, e o seu sangue aqui representado, e o seu corpo, foi o preço pelo qual Deus teve que pagar em seu Filho, para que nós voltássemos para Ele. Isso tem que ficar fixado e gravado em nossos corações. Mas a segunda resposta que precisamos dar ao Senhor está em Marcos, capítulo 1, verso 15, e fala sobre arrependimento e fé. Ele vai dizer assim: arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse arrependimento que um dia tivemos, precisamos todo o tempo estar com ele no coração. Arrepender-se é todos os dias se arrepender de tudo aquilo que você fez, pensou, olhou, que não agrada a Deus. A resposta à cruz é arrepender-se dos nossos pecados e crer no Evangelho. Aquele que está ouvindo essa mensagem, que está participando desse culto aqui, que está ouvindo a transmissão desse culto, entenda, a resposta é arrependimento. Pouco se fala em arrependimento. Não há conversão, não há restauração, não há redenção sem arrependimento. Lá em Atos, quando nós lemos dos primeiros capítulos, aquilo que aconteceu de avivamento, que nós costumamos chamar, quando multidões se convertiam, eles ouviam a mensagem da Bíblia e eles perguntavam para os apóstolos o que devemos fazer, e a resposta era simples e objetiva: arrependei-vos. As pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem dar a resposta adequada à obra da redenção, e a resposta é arrependimento. Eu me arrependo dos meus atos, da vida que levo, das minhas atitudes, eu estou arrependido. Não podemos formar e encher igrejas de pessoas que não se arrependeram, mas apenas estão ali por uma questão de consciência pesada. Eu vou aliviar a minha consciência. Tem gente que até oferta e dizima como uma forma de alívio, como se estivesse diante de Deus. Deus agora vai ficar contente comigo porque eu estou fazendo isso. Deus agora vai ficar contente comigo porque este mês e este domingo eu vou à casa dele. Há muita gente que frequenta igrejas e que pensa assim, não passou pelo arrependimento. E a resposta que nós temos que dar à obra da redenção, em primeiro lugar, reconhecer a graça salvadora, que é um dom de Deus. Em segundo lugar, nos arrependermos e permanecermos nos arrependendo todo o tempo. Porque a resposta à cruz passa pelo arrependimento e crer no Evangelho. Evangelho aqui, irmãos, é o único lugar na literatura. Temos a poesia, temos a história, temos a prosa,
o cordel, que é uma forma nordestina de poesia. Mas evangelho, a única religião é a fé cristã que tem evangelho. Marcos vai dizer isso, o evangelho, Paulo dizia isso, o evangelho que eu prego, é uma linha literária que só a Bíblia tem, porque o evangelho é Jesus. E ele diz que nós devemos nos arrepender e crer no evangelho de Jesus Cristo. Nós somos chamados para isso. Essa é uma resposta. Martinho Lutero vai dizer, em um dos seus comentários, no Salmo 51, a fé é o reconhecimento da misericórdia de Deus em Cristo. A fé é o reconhecimento da misericórdia de Deus em Cristo. Eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender, eu preciso estar me arrependendo todos os dias, porque eu amo o Senhor e eu entendi o sacrifício desta mesa. Qualquer coisa vindo a Cristo, que não seja por arrependimento, não tem a ver com o evangelho. Emoção, querendo fugir de algum problema, querendo encontrar consolo emocional, um falso alívio espiritual, isso acontece, mas não tem a ver com o evangelho que a Bíblia prega. Se não houve arrependimento, Judas não se arrependeu, um exemplo aqui é Judas. Judas foi constrangido, Judas ficou, o arrependimento não chegou ao coração dele, ele não pediu perdão, ele ficou comovido, sentido, mas ele não se arrependeu. A resposta que damos a este ato que salva o homem, que tira o homem do inferno e coloca nos céus, que transforma a vida do homem, é o arrependimento em segundo lugar. E nessa noite, nós temos a oportunidade de rever os nossos corações, de rever as nossas vidas e falar: meu Deus, eu tenho me arrependido dos meus atos, pensamentos, da forma com que eu ajo. Arrependimento é uma resposta adequada para o evangelho da cruz de Cristo. Amém? Davi, muitos se questionam como que um homem que errou tão gravemente foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Como que um homem que cometeu tantos pecados e errou feio, como é que aquele homem, Deus chama uma linhagem eterna através da pessoa de Jesus, por causa da linhagem de Davi, e através da linhagem de Davi, e diz: nunca mais faltará rei pela sua linhagem? Porque Davi era um homem que se arrependia, Davi tinha um coração quebrantado, Davi se arrependia, ele errava, mas ele tinha arrependimento, quebrantamento. Em segundo lugar, em resposta à obra redentora, nós precisamos nos arrepender. O Salmo 51 vai falar sobre isso. Mas em terceiro lugar, eu queria que os irmãos vissem, e pode ser colocado aí, 1 Coríntios 10, 31, viver para a glória de Deus. Esta é uma outra resposta, ou a terceira resposta que devemos dar àquilo que Deus fez em nossas vidas. Portanto, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para o quê? Para a glória de Deus. A terceira resposta que devemos dar, e temos que dar ao evangelho, aquilo que Deus fez por nós, é vivermos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus independe de onde você esteja, em que ambiente você esteja, rodeado por quem você esteja, sobre a influência de quem você esteja. Viver para a glória de Deus é uma convicção daquilo que você já viu, que você, pelo um dom de Deus e pela sua graça, você foi salvo, porque você se arrependeu, aquele chamado, o toque do Espírito em seu coração, e agora você vai viver para a glória de Deus. Crente não tira férias de Deus e da sua vida e da sua conduta. A resposta que devemos dar ao Senhor e a representação dessa mesa, naquilo que ela está representando, que é a obra redentora, é exatamente isso. Nossa vida deve ser uma resposta contínua à cruz.
buscando glorificar a Deus. Aos adolescentes e jovens, estar na faculdade, no colégio, não lhe dá o direito, e você não deve ali se comportar de outra maneira, senão da mesma maneira que você se comporta diante da igreja e diante dos irmãos e em casa, professando a sua fé no seu comportamento e no seu falar. Você não recebe uma licença para falar palavras torpes, para agir violentamente, para ser indelicado, mal educado, para ser atrevido com o professor de forma incorreta. No trabalho, nós não temos licença para nos comportarmos diferente daquilo que nós apresentamos aqui enquanto estamos tomando café. Precisamos dar uma resposta àquilo que Deus fez em nossas vidas. Precisamos, como Paulo disse, sermos constrangidos, irmãos. E esse constrangimento passa por agirmos e vivermos para a glória de Deus. Você vai sair de férias com a sua família, você vai para um lugar que não tem câmera, não tem celular, não tem ninguém, nada para registrar aquele momento. Então, supostamente você está livre para fazer coisas que você não faria. Não está. O texto em Coríntios é muito claro. Portanto, se comamos, se bebamos, façamos ou qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. A igreja não pode aceitar, nós não podemos viver e aceitar que o Evangelho, que é Jesus, possa ser vivido numa dualidade. De um jeito assim, de outro jeito acolá. Não pode. Você é crente em Cristo, você foi tocado por Deus, você foi alcançado pela graça, você se arrependeu e agora você vive. Paulo vai dizer no texto inicial, agora nós vivemos por Ele, para Ele. E isto passa em glorificar o seu nome. John Walvis é um escritor, um teólogo. No seu escrito, A Excelência da Teologia Prática, ele diz assim: a glória de Deus é o fim último de todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós elaboramos, tudo que nós projetamos, nós pensamos, tudo que nós planejamos, o fim último é a glória de Deus. Não importa onde estejamos, é para a glória de Deus que você está ali. Pode se divertir? Pode, para a glória de Deus. Pode passear? Pode, para a glória de Deus. Deve trabalhar? Deve, para a glória de Deus. Deve estudar? Deve, para a glória de Deus. É sempre para a glória de Deus. Crente não tem licença para não glorificar a Deus, amém? Esta é uma resposta. Ter gratidão pela graça é uma resposta. E entendê-la, sabendo que você não merecia. Ter um coração que se arrependeu e que se arrepende todos os dias é uma resposta à obra redentora. E fazer tudo e viver conforme a Bíblia ensina é uma resposta, glorificando a Deus em todas as coisas. João vai dizer em seu escrito que o mundo saberá e reconhecerá o Senhor quando verem as nossas obras e que elas glorifiquem a Deus e que elas sejam para a glória de Deus. Por isso, igreja, nessa noite, quando nós viermos aqui à mesa, devemos pensar se estamos vivendo para glorificar a Deus. Por isso temos a ceia, para refletirmos. Mas em quarto lugar, está lá em Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40, amar a Deus e amar ao próximo. Essa é uma resposta à obra redentora. Diz assim o texto sagrado: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, e ame ao seu próximo como a si mesmo. A cruz nos mostra o amor de Deus. Nossa resposta é amar a Deus e ao próximo. A cruz de Jesus nos revela o quê? Amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira.
Quando nós falamos em cruz, pensamos em cruz, nós pensamos no amor de Deus. Defina Deus, não podemos, mas o texto sagrado diz assim: Deus é amor, a essência de Deus é amor. Por isso, uma resposta que precisamos dar ao mundo, dar a Deus e dar aos homens é o amor. Não essa violência exacerbada, divulgada, apoiada por muitos irmãos que se dizem crentes, de pastores, inclusive, que se colocam em posição de batalha, de uma batalha que Deus não chamou a igreja, e muito menos um líder para fazer. E o povo gosta dessas coisas, mas a batalha que nós lutamos é a batalha da cruz. E eu quero dizer e lembrar à igreja que Jesus, quando veio e pisou nessa terra, os judeus esperavam um Messias Salvador, mas um Salvador guerreiro, um Salvador que ia pegar em espadas, um Salvador que ia afrontar e enfrentar o exército romano e o governo romano para libertar os judeus. Mas você que conhece a Bíblia e sabe da história bíblica, sabe muito bem que não foi isso que Jesus ensinou, que Jesus nunca pegou numa arma, que Jesus nunca ensinou seus discípulos a isso. Ele disse: dá a outra face, ele disse: largue essa espada, ele disse: vai orar. Jesus nos chamou para uma guerra assim, mas é a guerra que Paulo, no capítulo 6, aos Efésios, vai nos ensinar. A guerra do amor. Deixa eu dizer uma coisa. É mais fácil fazer guerra com tapa e espadas do que guerrear com amor. Eu vou repetir para você. É mais fácil guerrear com tapas e espadas, e por isso a maioria escolhe esse caminho, do que guerrear com amor. Porque guerrear com amor, irmãos, é difícil. É difícil você dizer que ama e você se esforçar para amar alguém que não gosta de você, que feriu você, que traiu você. É difícil usar esta arma chamada amor com pessoas que simplesmente você não vai com a cara por algum motivo. Mas é essa arma que transforma. Foi essa arma que transformou os nossos corações. Foi esse amor que constrangeu aqueles soldados que viam Jesus crucificado, gemendo, e quando ele entrega o seu espírito, digo: Pai, quando ele diz assim: perdoa porque não sabe o que fazem, os centuriões e aqueles soldados se converteram ali, e se quebrantaram, e tantos na história falaram: não é possível, eu fiz tanto mal, não é possível. O poder do amor transforma, ganha a batalha. Por isso tem um capítulo que Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, o amor. A quarta arma é Deus. Devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas amar a Deus. A gente fala tanto em amor hoje em dia e vulgariza a palavra, diz que ama tudo e todas as coisas. Eu amo minha casa, eu amo meu carro. Eu entendo, eu acho que você não está querendo dizer isso, não é? Não na essência dessa palavra, mas a gente fala. Mas a gente deve amar é a Deus. E a resposta desta obra redentora é amar a Deus de verdade. E amor aqui passa pela prática, não é só palavras. A gente vive isso muito num casamento, né? De um dos lados, que eu te amo, e nunca faz nada pela pessoa. Nunca deu uma flor, não faz um sacrifício, não faz nada. Que tipo de amor é esse? Que não tem provas reais. Jesus diz assim, lá no conhecido texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, ele diz que amou, e deu. Amor é doação. A quarta resposta que devemos dar a Deus pela obra e pelo que Ele fez por nossas vidas, é amar a Deus. Eu amo a Deus quando eu amo a igreja, e a igreja que eu digo é o reino. É ser alguém que participa, que se doa. As pessoas não querem participar mais de nada hoje.
Os pastores hoje têm problema com lideranças de colocar esse ou aquele, porque está todo mundo ocupado amando outras coisas. Porque não querem, porque sempre teve, mas há um momento dessa geração que as pessoas estão muito ocupadas e elas não entendem que, em primeiro lugar, deve ser o reino de Deus, e isso pode ser a diferença na vida delas, em todos os sentidos. Mas elas não conseguem entender que é por amor, que é uma resposta. Eu não quero, mas vá, é uma resposta. Você ame a igreja no sentido de ame a comunhão, ame a comunidade, ame servir, ame estar, ame porque você está respondendo à obra de Deus na sua vida. É uma resposta a Deus e ao seu próximo. Comentário de Teodoro Beza, é um outro teólogo. Ele faz esse comentário no Evangelho de Mateus. Abre aspas. O amor é a verdadeira prova da nossa fé. O amor é a verdadeira prova da nossa fé. Um cristão que tem fé, ele ama. Não pela ausência, mas apesar das dificuldades e de tudo aquilo que nós já colocamos aqui. Então, a quarta resposta que devemos dar ao Senhor, em vista a esta obra tão magnífica, da sua graça que nos salvou, sem mérito algum em nós. E isso é maravilhoso, do arrependimento que precisamos manifestar, do viver que glorifica o seu nome em qualquer que seja o lugar, em qualquer tempo e momento da minha vida. Em quarto lugar, de dizer eu te amo e eu vou provar ao Senhor que eu lhe amo, sacrificando-me em gestos, em atitudes e também amando o meu próximo. Mas ainda um último ponto que eu queria ver com os irmãos sobre a resposta desta obra maravilhosa é o servir e testemunhar. Atos 1:8 vai dizer assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Nossa resposta à cruz é servir de testemunha do amor de Deus. Precisamos testemunhar. Precisamos nos colocar como testemunhas. A igreja é uma testemunha viva de Deus na terra. Vou repetir. Você deve ser, em resposta àquilo que Deus fez em sua vida, uma testemunha viva de Deus na terra. Você recebeu o poder do Espírito para isso, foi capacitado para isso. O Espírito Santo desceu na igreja primitiva para capacitá-los a testemunharem da obra de Deus, do amor de Deus. O que é uma testemunha, irmãos? Deixa eu dizer o que é uma testemunha. Houve agora, mídia recente, o desfecho de um caso que repercutiu no Brasil de forma dramática. E testemunhas são chamadas. Havia uma testemunha do lado daquela moça que foi morta, estava ao seu lado e sobreviveu, porque pegou nela. Os irmãos sabem do caso. E ela foi chamada para ser uma testemunha, para relatar, para dizer tudo o que havia ocorrido, como havia ocorrido, a que horas havia ocorrido, dar detalhes. Entenda, quando Cristo salva alguém, chama alguém, se houve o arrependimento, se o dom de Deus tocou o seu coração, você então agora em resposta deve ser uma testemunha, e uma testemunha fala a verdade, não uma falsa testemunha. Provérbios vai dizer que ai daquele que for falso testemunho, e que der falso testemunho, mas uma testemunha verdadeira, ela faz questão de dizer o que aconteceu, e o crente sabe.
Na aula de batismo, com a turma de 16 pessoas, nós estamos ensinando sobre o que Jesus deseja de você. Eles estão aprendendo sobre aquilo que Deus fez, estudando a Bíblia, lendo o Novo e o Velho Testamento. Nós aprendemos o que Cristo fez na história, nas nossas vidas, na vida de tantos, através do testemunho da Bíblia, e agora somos convocados para sermos testemunhas também desse amor, desse poder. O texto sagrado fala sobre isso. A nossa resposta à cruz é nos colocarmos como testemunhas do amor de Deus. Não é possível que você vai passar por essa vida, pelos seus vizinhos, pela sua cidade, pelo seu trabalho, no seu colégio, e ninguém saiba que você tem um compromisso com Jesus. Você não pode agir como Nicodemos agiu, ir encontrar Jesus na calada da noite, com medo do sinédrio. Você não pode se esconder como discípulo de Jesus. A resposta que temos que dar à obra da redenção é dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma testemunha. Nas Institutas da Religião 3:7.1, João Calvino vai dizer: o serviço cristão é uma resposta à misericórdia de Deus. O testemunho cristão é uma resposta ao chamado da cruz. Nós precisamos testemunhar. Hoje crente não quer ser crente. Hoje crente não quer que ninguém saiba que ele é crente. Antigamente crente fazia questão de ser diferente. Eram inclusive chamados de protestante. Estamos no mês da semana que celebramos a reforma protestante. Então, se fazia questão de dizer: eu sou um protestante. Eu protesto no sentido de que a palavra de Deus deve ser cumprida, como está escrito. Eu sou uma testemunha. Mas hoje, a gente sabe que é dentro da igreja. Quando sai, vai para shopping, no modo de vestir, no modo de falar, no modo de agir, não se sabe mais. Ninguém vai dizer é um crente. Porque cadê o testemunho de falar: eu sou testemunha do que Cristo fez? Isto aqui é um ato de testemunho, para nos lembrar. Por isso, meus irmãos, nessa noite, eu quero convidá-los a refletir sobre que resposta estamos dando a Deus pela obra da redenção. Achamos que temos algum mérito em estar aqui? Nos arrependemos um dia e temos nos arrependido todo o tempo? Temos glorificado a Deus em nossa vida diária, todo o tempo? Temos amado o nosso próximo e temos amado a Deus em detrimento de coisas que muitas vezes colocamos no lugar? Temos sido testemunhas ativas do Senhor? Antigamente, era muito comum as pessoas olharem para alguém e dizer assim: você é crente, não é? Lembram disso? Lembram dessa época? Diva. Olhava assim e dizia: você é crente. Hoje você fala assim: rapaz, vamos na minha igreja. E tu é crente? Que vergonha, né? E tu é crente? Porque você não fala, você não vive, você não... Qual é a resposta que temos dado? Eu vou encerrar. Os músicos podem vir. A cruz de Jesus é um chamado a darmos uma resposta. Reconhecermos sua graça, nos arrependermos, vivermos para a glória dele, amarmos a Deus e ao próximo, servirmos de testemunha do amor de Deus. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Eu queria cantar essa canção. Se tiverem como botar aí, para que a igreja cante e a gente louve a Deus.
Meus irmãos, Paulo vai dizer no texto conhecido, 1 Coríntios 11, 23, ali no decorrer ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma o pão e beba o cálice. A sua graça e misericórdia, Deus nos faz, pelo Espírito dele, nos chama, nos convida a uma reflexão, a uma revisão. A reforma, que foi um rompimento com tudo aquilo, sim, a gente fala, foi na área da soteriologia, da salvação, foi muito mais que isso. Foi um rompimento com todas as mazelas que os homens colocaram, de todas as distorções bíblicas que na história a igreja cometeu. Aquilo é o que nós chamamos e celebramos nesses dias reforma protestante. Mas nós precisamos estar reformando dentro da reforma. Todo o tempo nosso coração, nossa visão, nossa forma de pensar. A reforma não acaba, porque senão nós vamos cair em erros, porque o coração do homem conduz o homem ao pecado, ao erro. Por isso, pelo Espírito, nós precisamos todo o tempo nos reformar nesse sentido. Convido a igreja que fique de pé. Eu não sei o nome dessa música, Simone. Espinhos. Eu começo e a igreja vai. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me tua graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa se ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Peça a Deus, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Os olhos consolar, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Fazem-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, a vida cristã não é festa, muitas vezes é luta. Apenas servo, apenas servo e nada mais. Apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer, e creio nisso também. Basta me agradar. É tudo o que precisamos da parte de Deus. Louve ao Senhor. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Fazem-me em Cristo outra vez, fazem-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Com seus olhos fechados, bendito seja o teu nome, Senhor. Essa é a vida cristã, esse é o chamado, é graça de Deus.
Nessa noite, diante da tua mesa, queremos responder a esta obra de amor que não temos como explicá-la, temos como vivê-la. Pai, aqueles que estão em algum lugar ouvindo esta mensagem, a tua igreja aqui reunida, talvez visitantes nessa noite, que o teu Espírito e o teu amor que constrange-nos e vai nos constranger para todo sempre, até um dia Jesus apontar nas nuvens com poder e graça e levar a sua noiva. Senhor, nessa noite, nos constrange a viver e a responder ao Evangelho, a Jesus Cristo adequadamente, sem egoísmo, sem pensar em nós, respondendo a esse amor derramado, porque esta canção retrata a dor, a sofrimento, a lutas e labutas, mas o crente, ele diz: dai-me da tua graça, a tua graça me basta. Nessa noite, Senhor, se há pessoas aqui que precisam ser restauradas no coração, na alma, estão aflitas, estão doídas, estão constrangidas, estão sofrendo, por favor, em nome de Jesus Cristo, Deus toque esses corações agora, restaura, transforma, levanta, reaviva o dom de Deus pelo Espírito na vida dessa pessoa, daqueles que estão em casa. Mas se alguém entrou aqui, está afastado dos teus caminhos, entrou aqui nunca, apesar de visitar igrejas e conhecer a palavra de alguma forma, mas nunca teve a coragem de entregar a sua vida para Jesus, Pai, move nessa noite, e que pelo ato da tua graça e da tua voz, nessa noite diga sim a Deus, diga: eu quero Jesus Cristo em minha vida, porque eu sei que não mereço, mas sei que Ele me amou e deu seu Filho por